sabe tudo sobre o T-Rex, certo? Nem tanto. Hoje, os cientistas estão reescrevendo a história do Tiranossauro Rex. Seja analisando uma série de novas descobertas, vasculhando as amostras de fósseis e fazendo experiências com técnicas novas, os cientistas estão formando uma imagem radicalmente nova do Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex é mais do que apenas uma imensa força bruta. Ele foi um dos últimos dinossauros e também um dos mais sofisticados. T-Rex? Eu adoraria ver um animal tão grande andando em duas patas. Seria muito legal de ver. Uma nova equipe de paleontólogos entra em ação. E antigas suposições estão dando lugar a novos fatos. O que eles descobriram? Como os paleontólogos de hoje estão revelando um novo Tiranossauro Rex? Só eles poderão dizer. O verdadeiro T-Rex. 65 milhões de anos atrás, em um período chamado Cretáceo, vivia o Tiranossauro Rex. Um dos maiores predadores carnívoros a caminhar sobre a Terra. Durante anos, os paleontólogos não tinham dúvidas sobre algumas características do T-Rex. 12 metros de altura, crânio de 1,5 metro, dentes serrilhados de 15 centímetros, antebraços curtos e peso colossal. No início, os paleontólogos achavam que o T-Rex era um predador solitário, que se movia lentamente sobre duas patas, arrastando sua enorme cauda pelo chão. Mas tudo o que sabíamos sobre o T-Rex partia de diversos fragmentos de fósseis, reconstituídos com recursos científicos limitados, pelo menos até agora. Estamos vendo um novo avanço na pesquisa interdisciplinar. Ela inclui aspectos de paleontologia tradicional, de engenharia, biomecânica e combina todos eles. A ciência de ponta está revelando como podemos fazer a sexagem de um T-Rex, a rapidez de seu crescimento, sua velocidade, suas formas de sobrevivência e muito mais. 15 novos espécimes de T-Rex foram encontrados nos últimos 10 anos. Esta explosão de achados de fósseis, junto com técnicas de pesquisa modernas, levaram a uma compreensão inteiramente nova do Tiranossauro Rex e a uma revolução na paleontologia. É evidente que as coisas mudaram. O primeiro congresso que fizemos em 93 foi provavelmente igual aos congressos que aconteceram nos primeiros 100 anos. Mas agora sabemos um pouco mais sobre essa criatura desde o nível molecular. É muito interessante. Pensávamos que conhecíamos o T-Rex, mas estávamos enganados. Este programa é um guia atualizado e definitivo sobre a ciência de ponta que está criando o novo T-Rex. Durante muitos anos, as pessoas tiveram ideias pré-concebidas sobre como os dinossauros eram quando estavam vivos. Mas para entender como um animal agia quando era uma criatura viva, primeiro é preciso estudá-lo. Jack Horner foi responsável por muitos avanços no campo da pesquisa com dinossauros. Somente nos últimos 10 anos, Horner descobriu 8 exemplares de T-Rex. Mas sua maior contribuição à paleontologia talvez esteja no fato de ser um pensador e professor iconoclasta. Sempre questionando, Horner inspirou uma nova geração de paleontólogos que está reformulando a compreensão do T-Rex a partir do zero. Em 1990, um novo fóssil foi descoberto e era simplesmente o exemplar mais preservado de um Tiranossauro Rex encontrado até então. O nome dela é Sue. Com mais de 6 metros de altura e 12 de comprimento, ela é o maior Tiranossauro Rex do mundo. Até recentemente, pouco se sabia sobre como o T-Rex conseguia crescer tanto ou quanto tempo vivia. Greg Erickson, um ex-aluno de Jack Horner, vem estudando o ciclo de vida e crescimento do T-Rex. E durante o processo, viu algumas de suas hipóteses básicas serem desafiadas. Eu achava que o T-Rex vivia cerca de 60 anos. É a mesma expectativa do elefante, que também tem porte grande.
Para descobrir se esta teoria se aplicava a Sue, Erickson precisava determinar qual era a sua idade quando morreu. Geralmente, os paleontólogos calculam a idade dos dinossauros contando os anéis de crescimento dos ossos das patas que sustentam o peso. Exatamente como se contam os anéis de crescimento do tronco de uma árvore. Mas Erickson não pôde fazer isso com Sue. Quando comecei na paleontologia de dinossauros, disseram que não era possível calcular a idade de um T-Rex ou suas taxas de crescimento. O problema é que tentavam calcular a idade dos dinossauros usando o fêmur para contar os anéis de crescimento. Mas em um animal como o Tiranossauro Rex, os ossos são bastante ocos. Então, Erickson fez uma descoberta inesperada enquanto examinava pequenos fragmentos dos ossos de Sue. Percebi que alguns fragmentos eram bem sólidos, principalmente as costelas e a parte dos ossos do quadril e também um osso chamado fíbula, que é um dos ossos da perna. Enquanto observava isso num microscópio dissecador, notei que tinha linhas de crescimento partindo do centro até a parte externa. Então achei que seria possível estimar a idade desse dinossauro e, quem sabe, outros tiranossauros por meio desses ossos específicos. Para testar sua descoberta, a de que estes eram, na verdade, anéis de crescimento, Erickson examinou os ossos da costela do parente vivo mais próximo do T-Rex, o alligator norte-americano, e descobriu que eles também possuíam anéis de crescimento. Ao combinar as idades conhecidas dos aligatores com o número de anéis dos ossos de suas costelas, ele descobriu que havia achado autênticos anéis de crescimento. Esses ossos alternativos se mostraram muito eficazes para datar répteis e funcionariam muito bem para datar o Tiranossauro Rex. Erickson então examinou os restos de 20 tiranossauros de diferentes espécies, idades e tamanhos, incluindo 7 T-Rex. A maioria dos tiranossauros que ele estudou estava na adolescência. Ele descobriu que Sue não era apenas o maior, mas também o mais antigo T-Rex conhecido. Ela era um animal gigantesco, mas viveu menos de 30 anos. Sue morreu com 29 anos. Mas os anéis de crescimento revelaram mais do que a expectativa de vida de um T-Rex. Eles podem ajudar Erickson a responder a outra pergunta intrigante. Qual é a velocidade de crescimento destes enormes carnívoros? Para isso, Erickson começou a criar uma curva de crescimento para o T-Rex, fazendo projeções baseadas na idade e no peso de todos os espécimes de tiranossauro que conseguiu encontrar. A partir da curva de crescimento, podemos calcular quanto tempo ele levou para chegar ao tamanho máximo. Fazendo isso com o T-Rex e com seus parentes, podemos entender como seu crescimento diferia dos seus ancestrais e verificar como ele se tornou um gigante. Assim como nas árvores, anéis estreitos mostram uma taxa lenta de crescimento, enquanto os mais largos representam uma taxa mais rápida. Comparando o crescimento e o peso de diferentes amostras, Erickson pôde projetar a taxa de crescimento da espécie. Descobrimos que durante a adolescência desse animal, a fase da puberdade, entre 12 e 18 anos, esse dinossauro ganhava mais de 2 quilos de massa corporal por dia. É impressionante. Era uma dieta altamente calórica. Mas, aos 20 anos, Sue já havia vivido 2/3 de sua vida. Fiquei totalmente chocado quando descobri que Sue morreu com 29 anos de idade. Esse animal estava incrivelmente frágil, tinha artrite e outros problemas. Ela teve uma vida dura, mas era jovem quando morreu. Isso me fez pensar que o tiranossauro era o James Dean dos dinossauros. Eles viviam intensamente e morriam cedo. Se os ossos podem dizer por quanto tempo Sue viveu, talvez possam revelar sua condição física quando morreu. Os ossos de Sue estavam cheios de traumas, incluindo uma fratura na perna esquerda que pode tê-la aleijado. Elizabeth Briga é paleopatologista e procura evidências de doença e trauma em restos humanos e de dinossauros. As pistas que ela encontrou nos ossos de Sue desafiam nossa concepção sobre a vida e morte do T-Rex.
Encontramos uma infecção na perna, na fíbula, que era evidente e bem cicatrizada. Isso é crucial para a compreensão de todas as doenças da SUL. Tinha uma série de fraturas nas costelas e uma delas não cicatrizou, ainda estava quebrada. Não foi bem curada. E tinha algumas patologias ainda mais intrigantes, como múltiplas lesões cicatrizadas e assimétricas nos membros posteriores. Estes orifícios na parte de trás da mandíbula de Sue são um mistério para os paleontólogos. Alguns acreditam que sejam marcas da mordida de outro T-Rex e um provável motivo da morte de Sue. Utilizando seu conhecimento em patologia, a doutora Elizabeth conseguiu reinterpretar a origem destas cavidades. À primeira vista, elas parecem marcas de mordidas, mas há várias coisas que não indicam isso. Uma é o padrão. Elas não se alinham com dentes. Se fossem mordidas, todos os orifícios deveriam ser paralelos entre si, como costuma acontecer nesses casos. A segunda coisa é que eles estão em uma região muito difícil de ser atingida. Esta parte aqui, a parte de trás da mandíbula, é um lugar muito difícil de se morder. Então, se não são marcas de mordidas, o que são? Elizabeth Riga acredita ter encontrado a resposta analisando bactérias em animais vivos. Examinando os actinomicetos, que são bactérias anaeróbias que integram a flora bucal de muitos animais, como as vacas, e também são encontrados em wallabies e cangurus, vi que eles tendem a ficar na parte posterior da boca e provocam lesões praticamente idênticas, morfologicamente, às lesões que encontramos na Sue. Então, era um animal com patologias, mas era um animal saudável. Mesmo cheio de infecções, o resistente corpo de Sue impressiona Elizabeth. Ferimentos, infecções e doenças fazem parte da vida. Ou o animal sucumbe à doença, ou o seu sistema imunológico a combate, indicando um animal saudável como Sue. É como um atleta profissional que sofre lesões. Um atleta pode ser extremamente saudável, mas pode ter lesões porque suas atividades forçam a estrutura corporal. Talvez Sue fosse o Michael Jordan dos dinossauros, dominando a cena mesmo com várias lesões. Apesar de ainda não sabermos exatamente por que a expectativa de vida do T-Rex era tão curta, a pesquisa de Elizabeth Riga indica que, quando era vivo, o Tiranossauro Rex enfrentou com sucesso tanto batalhas internas quanto externas. Até recentemente, os paleontólogos especulavam que o Tiranossauro Rex era muito veloz e chegava a correr a mais de 56 km por hora. Mas pesquisas recentes não confirmam estas teorias. O T-Rex, um animal bípede com braços curtos e cauda de mais de 4 metros, tinha que equilibrar muito peso para se movimentar. Como ele fazia isso? E como o tamanho do esqueleto e dos músculos do T-Rex determinavam sua velocidade máxima? Especialista em anatomia e locomoção, John Hutchinson estuda estas questões no Royal Veterinary College, em Londres. Utilizando medidores de aceleração, transmissores GPS e detectores de movimento, Hutchinson recorreu ao maior animal terrestre do mundo, o elefante, para entender a biomecânica da massa, peso e movimento do T-Rex. Os elefantes são animais muito peculiares e provavelmente não vão nos dizer tanto quanto esperamos sobre o T-Rex. Mas eles têm algumas semelhanças interessantes com os dinossauros. Diferentemente de outros animais, eles ficam de pé e se movem sobre patas esticadas. Os dinossauros faziam a mesma coisa? Alguns sim, mas o T-Rex, que tinha quase o mesmo tamanho do elefante, precisava se mover com as patas esticadas como um elefante ou explorava outras possibilidades para ficar em pé e se mover. O elefante distribui seu grande peso sobre 4 patas, enquanto o T-Rex sustentava todo o seu peso sobre apenas 2 patas. Mas para Hutchinson, seja sob 2 ou 4 patas, a equação básica da movimentação de um animal gigante é a mesma.
Como ossos e músculos trabalham juntos para mover uma massa tão grande com eficiência? Colocar a massa de um elefante sobre duas patas levanta uma nova questão sobre o T-Rex. Ele se comportava tão atleticamente como um elefante? Eu acho que ele era um pouco mais atlético que o elefante, mas é uma questão difícil. E para aplicá-la ao T-Rex, primeiro precisamos entender como os animais grandes funcionam hoje. Os dados recolhidos pelos diferentes sensores ligados aos elefantes permitem que Hutchinson reconstitua a maneira como as forças da massa e da gravidade afetam a aceleração e a velocidade dos elefantes enquanto se movem. Hutchinson descobriu que os princípios físicos que determinam a velocidade do T-Rex e dos elefantes são os mesmos. A gravidade os limitaria se tivessem muitos músculos. Com poucos músculos, não sustentariam seus ossos. Seus músculos não produzem força suficiente, eles não podem fazer coisas muito atléticas. E eu apliquei isso ao T-Rex. No começo dos meus estudos, tentei calcular o tamanho que os músculos da perna de um T-Rex deveriam ter para que ele corresse a mais de 40 km por hora. E isso continha a suposição implícita de que a força que os músculos podem produzir, que é diretamente ligada à sua massa, é um fator limitante para atingir uma certa velocidade. Hutchinson calculou que o T-Rex corria bem mais devagar do que se pensava. Não a 40, mas entre 24 e 32 km por hora. Um ritmo de fazer tremer a terra, mas lento. Ainda assim, ele atinge a velocidade de fuga de suas presas favoritas, enormes animais herbívoros que também atingiam velocidades limitadas devido a seu incrível peso. Transportando seu trabalho do campo para o laboratório, Hutchinson está usando modelos de computador para reconstituir como o T-Rex caminhava e como deveria ter sido sua postura. As pistas estão nas ligações entre os músculos, que são como impressões digitais nos ossos. O que estamos tentando fazer é determinar até que ponto as pernas eram esticadas e o quanto podiam ser dobradas, e ainda serem funcionais para andar e correr. A posição dobrada, não importa o seu tamanho, exige mais atividade muscular e mais energia para sustentar esse tipo de postura. Quando se é um enorme T-Rex, é preciso lutar contra muitas forças diferentes. Para manter o equilíbrio e a mobilidade, Hutchinson acredita que o T-Rex precisava andar com as patas mais esticadas e mais lentamente do que se pensava. Acho que o que faz do T-Rex um animal incrível é o fato dele ser tão diferente das criaturas vivas de hoje. Há uma combinação de características antigas, como as que os crocodilos ainda apresentam, e características novas que as aves herdaram e desenvolveram ainda mais. Ele foi um tipo de quimera, uma mistura do velho e do novo, com traços bizarros. Ele levanta uma questão científica interessante. Como um animal de 6, 7 toneladas andava sobre duas patas? Como podia se mover como uma ave se tinha aquela cauda imensa e outras proporções diferentes em sua anatomia? Ele tinha que ser diferente, mas até que ponto é uma questão interessante. Pesquisas recentes forneceram aos cientistas uma nova perspectiva da fisiologia do T-Rex. Mas e quanto ao seu comportamento? Como podemos descobrir alguma coisa se tudo o que restou depois de 65 milhões de anos são ossos? O leito de ossos em que Sue foi encontrada também continha os restos de vários T-Rex, incluindo um filhote. Este leito e outros no Canadá e no estado de Montana estimularam os paleontólogos a pensar sobre a vida social do T-Rex. Ele seria mesmo um caçador solitário, como sempre acreditamos? Phil Curry descobriu evidências que desafiam esta visão. É quase certo que os tiranossauros eram animais sociais. Podemos concluir isso examinando o leito de ossos do Albertossauro ou de Sue, onde havia partes de 4 esqueletos no mesmo lugar. E todos morreram ao mesmo tempo, o que sugere que estes animais ficavam em grupos sociais. Se um tiranossauro já era suficientemente assustador, por que eles precisavam andar em grupos? O fato de termos encontrado desde animais pequenos até animais muito grandes sugere que eles tomavam conta dos filhotes. Essa interpretação indica que eram animais sociais.
Phil Curry acredita que os T-Rex não só viviam dentro de uma unidade familiar protetora, como também caçavam juntos, empregando uma estratégia similar à dos lobos de hoje. Havia um tipo de estratégia coletiva de caça. E isso faz um certo sentido, porque hoje em dia vemos isso em predadores modernos que andam em bandos. E sabemos que isso é especialmente importante se o que está se caçando são animais que andam em grandes manadas. Sabemos que dinossauros bico de pato e dinossauros ceratopsianos tendiam a andar em manadas enormes de centenas ou milhares de animais. Provavelmente era uma estratégia para se proteger dos predadores. Os cientistas podem apenas especular como o T-Rex agia dentro de um grupo social. Mas a descoberta de que espécimes de diferentes idades andavam juntos pode sustentar a teoria de que os Tiranossauros Rex caçavam em bandos. A imagem do T-Rex como um predador solitário está dando lugar ao retrato de um grupo com diferentes gerações de uma espécie altamente social. Em um esforço para ampliar a compreensão dos fósseis de dinossauro, paleontólogos apelaram para recursos avançados de outras disciplinas. O paleontólogo Chris Brochu coordena um estudo sobre Sioux, o maior T-Rex já encontrado. Meu trabalho era escrever uma descrição completa, uma descrição monográfica do esqueleto da Sioux, por dentro e por fora, com base na observação do esqueleto, em comparações com outros esqueletos de terópodes que eu já tinha examinado, e em dados que obtivemos com exames de tomografia computadorizada de alta resolução. Nós geramos um conjunto de 748 lâminas. Cada uma delas tem 2 milímetros de espessura, da ponta do nariz à traseira do crânio. A tomografia computadorizada gerou uma imagem de 360 graus e permitiu uma visão em seção transversal do interior do crânio, como fatias digitais de um pão de forma. Fatia por fatia, os paleontólogos puderam analisar o crânio tridimensional e determinar o tamanho do cérebro do T-Rex. Acredita-se que ele tinha aproximadamente 30 centímetros de comprimento e volume equivalente a 1 litro. Uma das características do Tiranossauro Rex e dos tiranossauros é que eles não tinham cérebros grandes. Se observarmos o cérebro do T-Rex, é desse tamanho. Parece grande perto do nosso, mas é dessa grossura. E não é muito impressionante, mas devia ser bem impressionante na época. E um aspecto importante do cérebro não é o seu tamanho, mas como você o usa, é claro. O estudo da arquitetura do crânio revelou pistas inéditas de como os sentidos do T-Rex funcionavam. Os bulbos olfativos eram grandes. Se eles tinham um olfato superapurado, não sabemos, mas certamente era um faro potente. Quanto aos olhos, sabemos que os lobos ópticos eram bem desenvolvidos. Eles tinham olhos grandes. Há todo um sistema de cavidades associado ao ouvido médio do tiranossauro. E isso sugere que ele ouvia muito bem. Ele tinha o conjunto completo de sentidos de um grande carnívoro, de um predador. Mas se o T-Rex usava mais o olfato do que a visão, é difícil dizer. As tomografias permitiram aos cientistas penetrar na cavidade cerebral do T-Rex. Outras tecnologias inovadoras estão desafiando as expectativas sobre os segredos contidos nos fósseis. Em 2005, o paleontólogo Jack Horner foi obrigado a quebrar o osso da pata de um tiranossauro recém-escavado para colocá-la em um helicóptero. Horner enviou partes do osso à sua ex-aluna Mary Higby Schweitzer, que estuda a microestrutura dos ossos. Eu examinei um pedaço do osso e pensei, meu Deus, era uma fêmea e estava grávida. Mary identificou um tecido ósseo especial, chamado tecido ósseo medular, similar ao que é formado em fêmeas de aves quando estão prestes a botar ovos. Pela primeira vez, os cientistas puderam determinar o sexo de um T-Rex. O tecido é muito visível, é muito evidente. E como eu já tinha realizado vários estudos sobre fisiologia de aves, soube imediatamente o que era. Para comprovar a descoberta, Mary e a técnica do laboratório Jennifer Whitmire analisaram o interior dos ossos das mais antigas aves primitivas vivas, os gigantes que não voam, emas e avestruzes.
Surpreendentemente, elas encontraram o mesmo tipo de tecido. Eram bem vascularizados, os ossos eram trançados, continham cavidades fundas para uma maior mobilização do cálcio. E todas estas características eram compatíveis com o T-Rex. Então, os mesmos traços foram encontrados em animais modernos e no dinossauro. Em seguida, utilizando uma técnica incomum na paleontologia, a assistente de Mary desmineralizou o osso. Ao procurar mais evidências de tecido medular, ela encontrou outra surpresa. Ela me procurou e disse, você não vai acreditar nisso. Ele esticou. Ele esticou quando eu o peguei. Assim que os minerais foram removidos, ele começou a agir como um osso novo. Parecia uma cena da série Arquivo X. Eu achei que isso não fosse possível. Estou vendo uma coisa que não é possível. Parecia impossível, mas pela primeira vez na história, Mary conseguiu extrair e estudar um tecido mole contendo vasos sanguíneos e núcleos celulares de um fóssil de 70 milhões de anos. Percebemos que esse osso medular foi preservado de tal forma que alguma coisa permaneceu quando removemos os minerais. E isso não devia acontecer com dinossauros. É o processo de remover os minerais que permite que vejamos o que restou. Como pouca gente gosta de dissolver ossos de dinossauro, ninguém tinha feito isso, mas eu fiz. Eu fui treinada para destruir coisas. Isso aconteceu naturalmente. Agora, é impossível para paleontólogos olhar para ossos antigos da mesma maneira. Que outros segredos eles ainda escondem? Quais técnicas e recursos ainda serão testados para recuperar o passado? Os paleontólogos sempre souberam que o Tiranossauro Rex tinha uma cabeça e uma boca enormes. Mas não sabiam exatamente de que forma elas constituíam a mais importante ferramenta do animal para agarrar o alimento. Agora, os cientistas já têm recursos para responder como era a mordida de um T-Rex. O biólogo Greg Erickson acha que sabe. Quando não está no laboratório, Erickson está em campo brincando com aligatores. Desta maneira, ele funde suas duas paixões em um avançado programa de pesquisa para testar suas teorias sobre o T-Rex. Os crocodilianos são os únicos répteis arcossauros com dentes. Em outras palavras, são parentes próximos do grupo dos dinossauros, mas são os únicos parentes vivos que possuem dentes. Então, os crocodilianos são o melhor modelo para projetar como os dentes, os músculos e as mandíbulas funcionavam biomecanicamente para permitir que esses animais gerassem a força de mordida. Para determinar a força da mordida de um alligator vivo, Greg Erickson usa um dispositivo chamado transdutor de força de mordida. Basicamente, pegamos um alligator, tapamos sua boca, mas eles tentam abrir. Ele fica louco para te morder. E então encostamos o dispositivo em seus dentes e quando eles mordem, ele registra a força instantaneamente e gravamos os dados no computador. A partir destes dados, Erickson pode analisar como os tecidos, dentes, ossos e músculos do alligator funcionam em conjunto. Isso permite que ele calcule como seria a força da mordida de um T-Rex. É um resultado preliminar, mas acredito que a força da mordida de um Tiranossauro Rex girava em torno de 9 toneladas. Ele estraçalhava a presa, não iria apenas segurá-la. É mais provável que arrancasse um grande pedaço do corpo dela. Muito poderia ser descoberto se fosse possível ver os efeitos de tamanha mordida. Mas encontrar um fóssil com a mordida de um predador intacta é algo muito raro. Mas nas montanhas de Montana, Ken Olson, um pastor luterano aposentado, encontrou o esqueleto de um triceratop e o mostrou a Greg Erickson. Tinha um pedaço de osso de quase 13 centímetros que estava desgastado bem na extremidade. E sabíamos que era uma coisa especial porque tinha uma marca de mordida nítida na ponta do osso. Parecia que um cachorro gigante tinha mastigado ou coisa do tipo. Era inacreditável. E isso me fez começar a pensar em como o Tiranossauro Rex se alimentava e também como eram suas habilidades físicas. Em outras palavras, como ele usava sua dentição e que tipo de forças isso envolvia.
Greg Erickson começou a examinar o esqueleto do Triceratop como um detetive forense, tentando desvendar o culpado. Uma das primeiras coisas que examinei foi o tamanho das marcas de mordida. Olhei o espaço entre os dentes para ver se era compatível com um Tiranossauro Rex ou com um crocodilo maior. Procurei evidências de serrilhas. A parte de trás dos dentes do tiranossauro tem pontas afiadas como serrilhas. E se eu encontrasse essas marcas nos ossos, seria uma evidência muito convincente de que foi um tiranossauro e não um crocodilo. Erickson pegou um pouco de cimento dentário e o inseriu nos profundos orifícios das marcas. Quando removi o cimento, minha nossa, eu estava segurando réplicas dos dentes do animal que tinha dado aquela mordida. E era a cópia perfeita dos dentes de um Tiranossauro Rex. Eu não tinha a menor dúvida. Assim que Erickson confirmou o responsável, ele pôde analisar a técnica da mordida do T-Rex. O que ocorreu é que chamamos de ataque com perfuração e tração. Esses animais mordiam sua infeliz presa com muita força e, quando a puxavam para trás, produziam enormes cortes através dos ossos. É como uma faca quente cortando manteiga. Com este tipo de ataque mortal, o T-Rex não precisava usar seus antebraços estranhamente curtos para subjugar sua presa. A tremenda força de sua mordida e sua engenhosa técnica os tornaram inúteis. Emily Rayfield pesquisa o funcionamento interno da mandíbula e do crânio do Tiranossauro Rex. Utilizando a análise de elemento finito, uma técnica empregada na engenharia, Emily investiga as adaptações evolucionárias do crânio do Tiranossauro Rex para acomodar uma força de mordida tão poderosa. Eu queria saber até que ponto poderíamos desenvolver essa técnica para observar a tensão no interior dos esqueletos de animais extintos e de animais vivos também. A partir de tomografias computadorizadas de Sue, Emily construiu um modelo digital tridimensional da cabeça de um T-Rex para testar o impacto da força de mordida sobre a estrutura esquelética do crânio, enquanto o animal mastigava sua presa. Então, nós aplicamos uma força de mordida em pontos específicos do crânio. Neste exemplo, eu a apliquei nas pontas dos dentes e podemos ver como o crânio se deforma reagindo ao peso. O osso está sendo pressionado. Esta escala do lado direito mostra que as áreas que vão ficando cada vez mais verdes e azuis representam zonas de maior tensão compressiva. Então, os ossos estavam sendo comprimidos nessas regiões. Isso acontecia na região dos ossos nasais e também acima dos olhos. Emily descobriu que as partes superior e inferior do osso nasal do T-Rex eram fundidas. Ela acredita que esta adaptação da estrutura do crânio do T-Rex surgiu para absorver a tremenda pressão da força da mordida do animal. Com seu modelo, Emily também ficou intrigada ao descobrir que do lado oposto dos ossos nasais, vários ossos da mandíbula do T-Rex se movem livremente e não estão fundidos. Parece um paradoxo, já que temos um animal que está gerando uma mordida muito potente, mastigando ossos, mas tem essas cavidades que permanecem abertas no crânio. Talvez esses ossos permanecessem abertos para que os tecidos moles que os ligavam pudessem atuar como amortecedores quando o animal estava mordendo. O modelo de computador de Emily permitiu que ela deduzisse a importância da força de mordida e a evolução da forma singular do crânio do T-Rex. Com as pesquisas de Emily Rayfield e Greg Erickson, os cientistas agora têm uma forma sofisticada de quantificar e analisar a força mortífera do T-Rex, com a qual ele dominou o mundo do período Cretáceo. Nos primeiros 100 anos que sucederam o aparecimento de fósseis, os tiranossauros eram vistos como lagartos. Então ocorreu uma revolução científica. Fósseis recém-descobertos revelaram a imagem física do T-Rex e seu lugar no reino animal da pré-história, conectando sua história a outra grande revolução na biologia dos dinossauros: a origem das aves.
Em 2004, Mark Norrell, do Museu Norte-Americano de História Natural, e o paleontólogo chinês Xu Xing descobriram um pequeno tiranossauro nos famosos sítios de xisto da província chinesa de Liaoning. Estes leitos de fósseis são formados por camadas de cinzas vulcânicas finas, como papel. São tão granuladas que preservam mesmo os traços mais delicados de plantas e animais antigos. Uma das criaturas encontradas nestas camadas é um dos membros mais antigos da família dos tiranossauros, o Geelong paradoxus. Eu vi um espécime pela primeira vez há anos, mas estava muito fragmentado. Eu sabia que era interessante, mas não sabia que seria tão importante até encontrar outro muito mais completo. E a partir dele pudemos determinar que era um tiranossauro. O Geelong tinha apenas 1,5 metro de comprimento, mas era inegavelmente um tiranossauro, confirmado por diversos achados. Podemos dizer que o Geelong é um tiranossauro porque ele tem muitos atributos dessa espécie, como os dentes da frente com a forma da letra D em corte transversal, que é uma característica encontrada apenas em tiranossauros. No entanto, ele tinha uma característica que poucos poderiam imaginar. Em uma análise mais detida, as impressões difusas ao redor do crânio do fóssil revelaram uma nítida estrutura ramificada de penas. Diversos fósseis recentemente descobertos em Liaoning confirmaram que os dinossauros terópodes desenvolveram penas antes do surgimento das aves ou da origem do voo. Terópodes pequenos e velozes como o Microraptor foram encontrados fossilizados com penas. Muitos parentes próximos do T-Rex e do Geelong têm penas. E temos provas de que o Geelong tinha penas primitivas. Podemos supor que o ancestral comum do Tiranossauro Rex e do Geelong também era um animal emplumado. Então podemos dizer que o T-Rex, em alguma fase da vida, talvez quando fosse um filhote, também foi um animal com penas. Pesquisas demonstram que os estágios em que as penas modernas crescem refletem sua história evolucionária. No estágio inicial de seu desenvolvimento, as penas são estruturas simples, ocas e tubulares, ou tufos com penugem, como no Geelong. Estas penas provavelmente serviam como isolantes, uma função essencial das penas até hoje. Portanto, não seria estranho que um T-Rex recém-nascido tivesse uma penugem similar à de um pintinho. Ainda nem nos acostumamos com todas estas descobertas e a história do T-Rex toma um novo e inesperado rumo. Outro achado recente na China estabeleceu um novo nó na árvore genealógica da família dos dinossauros. Em 2005, Xu Xing e o paleontólogo James Clark desencavaram um fóssil chamado Guanlong Wukai, uma criatura pequena, de 3 metros, que se acredita ser outro ancestral direto do T-Rex e o mais antigo tiranossauro já encontrado. São restos de 160 milhões de anos e o Tiranossauro Rex tem cerca de 65 milhões de anos. Então, é muito anterior ao Tiranossauro Rex. São quase 100 milhões de anos a mais. E o T-Rex é somente 65 milhões de anos mais velho do que nós. Então, há mais tempo entre o T-Rex e o Guanlong do que entre o T-Rex e os humanos. Eles são animais muito antigos e há coisas que ainda não descobrimos. Deve haver outros tiranossauros até mais antigos que esses. Mas todos os ancestrais do T-Rex eram pequenos, como o Geelong de 1,5 metro e o Guanlong de 3 metros? O fato de o T-Rex crescer tanto levou os cientistas, a partir da descoberta inicial, a classificá-lo como um carnossauro. Uma família de terópodes cujos membros incluem muitos outros dinossauros gigantes. No entanto, a descoberta de Guanlong lançou uma nova perspectiva sobre a história evolucionária do T-Rex. Esta questão sempre existiu. Os tiranossauros são muito grandes e existem muitas características que eles compartilham com alguns dos grandes dinossauros carnívoros do Jurássico, como os alossauros.
Então, achavam que eles fossem parentes, que os alossauros e os tiranossauros pertenciam a um grupo chamado Carnossauros. Mas apenas o tamanho não determina as origens de uma família. Fósseis recém-descobertos como o Guanlong, assim como partes específicas de sua anatomia, levaram os paleontólogos a perceber que o T-Rex, na verdade, pertence a um outro ramo dos terópodes, os Coelurosauros. As famílias dos Carnossauros e Coelurosauros evoluíram em períodos diferentes, a partir de pequenas criaturas, até formar duas linhagens independentes de gigantescos predadores carnívoros. Auxiliados por fósseis extraordinários como o Guanlong, os cientistas puderam demonstrar que o T-Rex e outros Coelurossauros estão mais próximos entre si do que os Carnossauros e as criaturas dos tempos modernos. Na verdade, paleontólogos e ornitólogos recentemente concluíram que as aves evoluíram do mesmo grupo de dinossauros bípedes e carnívoros que inclui o tiranossauro. Isso confirma que o caminho traçado na evolução do T-Rex e das aves dos dias de hoje foi o mesmo. Isso poderia explicar uma parte incomum encontrada no corpo do Guanlong? A primeira coisa que se nota no Guanlong é uma crista no topo da cabeça, e é o único tiranossauro com uma crista. Qual seria a finalidade desta crista? Clark tem um palpite. A crista provavelmente era uma estrutura de exibição, porque os animais contemporâneos geralmente usam suas cristas com esse objetivo. Seja para sinalizar a outros membros de sua espécie que eles pertencem a ela, ou para indicar a outros animais: olha, não sou um de vocês, cuidado comigo. Um exemplo poderia ser o casuar da Austrália. Quem sabe o T-Rex não é um de seus primos distantes? Novas descobertas científicas abalaram a nossa concepção do mais emblemático dos dinossauros, o Tiranossauro Rex. A recente onda de descobertas de fósseis, combinadas às mais avançadas técnicas forenses, construíram um retrato inédito, mais complexo e detalhado deste gigante pré-histórico. Concluímos que os registros fósseis são capazes de revelar mais coisas do que imaginávamos. De uma simples impressão esquelética, o T-Rex se tornou uma criatura tridimensional. De suas origens primordiais até sua tremenda força, hoje compreendemos o T-Rex mais do que nunca. A abordagem é tudo. Se ficar preso à ideia de que não vai descobrir nada e não for atrás disso, nunca vai descobrir. Mesmo em um velho osso de Tiranossauro Rex. Se olhar do jeito certo e analisar o que está vendo, talvez tenha uma grande surpresa. Independentemente do que descobrirmos, o T-Rex, que reinou na Terra por mais tempo que qualquer outra criatura, sempre será um rei ou rainha. Versão brasileira Vox Mundi.